No nosso segundo vídeo do passo final, prepare sua estadia. Bem-vindos, espero que o primeiro vídeo tenha sido valioso. Falar sobre o passo, nós falamos sobre o passo 1, a etapa 1 do passo 5, que é o visto, a etapa 2, que é a passagem aérea, algumas informações sobre isso, e agora a gente vai entrar no passo 3, que é as coisas que têm que ser resolvidas antes de sair do Brasil, certo? É importante eu fiz uma organização, então no PDF que vocês receberam, a gente colocou lá 1, 2, 3, algumas coisinhas para vocês lembrarem nessa etapa. O que eu gosto de falar sobre isso? Primeiro, essa etapa, as coisas que você tem que fazer antes de sair do Brasil, elas muitas vezes irão fornecer algum suporte, principalmente quando a gente fala de documentos, né, que são muito importantes para sua estadia, para viabilizar a sua estadia ou qualquer coisa que você precise resolver aqui no Brasil, né, enquanto você está lá fora, enfim. Então eu coloquei assim, o ponto 1 são as despedidas, né? Então, para muitas pessoas, esse é o momento que você anuncia que você está indo viajar. Então, aproveite de fato esse momento para ter contato com a sua família, com seus amigos, receber o carinho deles, que com certeza isso vai ser muito importante. Esse acúmulo de energia vai ser muito importante, né? Então é bom, né? E é importante a gente falar que, dependendo do prazo que você fica lá fora, algumas dessas pessoas você não vai rever mais, né? Dá uma dor no coração eu falar isso, mas é a verdade. Então por isso que gaste tempo com as pessoas, gaste tempo com as pessoas. Você está indo para um lugar que você não, teoricamente, você não conhece ninguém, ou conhece muitas poucas pessoas. Isso é muito bom, mas de um outro lado, esse contato que você fizer enquanto você estiver aqui, aquece o coração, né? E dá energia para seguir em frente. Outra coisa que você tem que lembrar essa é a questão dos bens, né? Se você tem um carro para vender, um apartamento para alugar, enfim, esse é o momento de fazer isso, né? De vender, de alugar ou deixar alguma pessoa responsável para fazer isso, né? Porque possivelmente essa renda pode ir sendo depositada para você e virar seu recurso quando você estiver lá, né? A questão de compra, né, de moeda estrangeira também, que é muito importante. A gente falou lá no passo 3 que é bom que você vá comprando no decorrer do tempo, né? Então, lembre-se disso. E caso ainda esteja precisando comprar um volume maior de dinheiro, né? Então, esse é o momento de fazê-la, né? E ver também quais são, por exemplo, as melhores formas ou a melhor forma de levar esse dinheiro. Se é um travel card, mas lembre também de levar um pouco de dinheiro físico na mão, levar dinheiro trocado, não levar só notas grandes, porque pode ser que você precise, chegando lá você precise comprar alguma coisa, e aí em alguns países, né, principalmente europeus, pode ser que eles não sejam tão simpáticos, né, à primeira vista, para trocar uma nota grande. Então, se você conseguir umas notas menores, isso é fantástico. Cartão de crédito que você for levar, então lembra de desbloquear para uso internacional, tudo isso tem que fazer, né? Verificar também se você tem que providenciar algum documento adicional. Por exemplo, em alguns países eles exigem a certidão de nascimento, tá? Esse vai ser como se fosse o seu documento principal e sempre que você for fazer alguma coisa oficial, você vai ter que ter esse documento, né? Então verifica no país que você está indo se tem algum documento desse que seja importante levar, né? E seguro, saúde, né? Assistência médica, ver qual é a regra do país em relação a isso. Para a Europa isso é muito importante, né? Estados Unidos, acredito que Estados Unidos, Canadá, acho que todos os países exigem que se faça essa assistência médica. Então, vê se o país tem uma legislação específica sobre isso, para que você contrate o seguro mais adequado. Depois,
uma questão que é super legal, gente. Façam um check-up de saúde e odontológico antes de vocês saírem, para que vocês não tenham nenhum susto quando estiver lá, né? Então vai no cardiologista, ginecologista, enfim, faz toda a rotina médica para ter certeza que você está indo bem, que seu corpo está bem, né? Isso vai ser muito importante. Como vocês estão quando a gente está nesse momento de mudança, e assim, pelo menos eu acredito que o nosso corpo, ele reflete o que a gente está vivendo. Se a gente está num momento de muita mudança, num momento de insegurança, né? É possível que a nossa imunidade caia, né? Então, quanto mais saudável você tiver, melhor para que seu corpo dê estrutura para esse período novo de mudança lá fora, tá? E aproveita nessa visita médica para conversar com seu médico se tiver alguma medicação de uso contínuo, para ele fazer um históricozinho desses documentos, desse remédio para você levar, tá? Pede isso e, se possível, que ele faça isso em inglês, porque caso você precise comprar essa substância lá, fica fácil de você adquirir, tá certo? Beleza, aí eu explico sobre isso e aí ao final a gente tem como se fosse um roteirinho ali para você colocar esses pontos que nós falamos. Beleza, terminamos, concluímos o passo 3 e agora a gente tem a etapa 4, que é de preparar a bagagem. Então é muito importante que você saiba como que vai estar o clima do país quando você chegar, né? Por exemplo, se você vai para um país que na sua chegada vai estar muito frio, e se for um frio muito diferente aqui do Brasil, é importante que você compre alguma coisa, mas não compre muita coisa, porque lá você vai ter oportunidade de comprar coisas adequadas à temperatura local, né? Então pense nisso e também para você não levar uma mala muito pesada, e se for questão de inverno, pode ser que as coisas aqui no Brasil de inverno sejam muito mais caras do que lá. Então fique antenado a essa questão, tá? Então leve um pouco de roupa adequada, mas lembre que você pode comprar lá. É importante que você saiba também qual é a franquia de bagagem que a companhia aérea lhe permite, né? Em muitos casos, geralmente as passagens que são compradas no Brasil têm o limite de 2 malas de 32 quilos, né? Gente, sinceramente, cá para nós, não utilizem 2 malas de 32 quilos. Pode parecer a coisa mais linda e maravilhosa ter acesso a 2 malas de 32 quilos, mas faça isso para volta, porque na ida, não façam. Sabe por quê? Dependendo do país que você for, se você tiver alguém que te busque lá, maravilha. Se você não tiver, e aí eu falo principalmente questão Europa, né? Você vai chegar num aeroporto que pode ser que já tenha um trem ali, que você pegue o trem dali mesmo. E aí, gente, Europa, as coisas são estreitinhas, muita escada, poucas escadas rolantes, assim. Nas estações principais você tem escada rolante, mas nas menores você tem muita escada, poucos elevadores, a acessibilidade lá ainda é uma coisa que está sendo resolvida, né? Então, imagina, 2 malas de 32 quilos, mais uma bagagem de mão, mais a mala do computador e você sozinha ou sozinho carregando tudo isso. Eu já passei por isso. Só que eu, louca, já veio uma amiga minha. A gente chegou em Londres, eu com as minhas 2 malas de 32 quilos, mais a mala de mão. Só que a gente pegou um táxi, um black cab, que é absurdamente caro. Só que a louca, em vez de mostrar pro cara o endereço, como eu tava super empolgada, eu já sabia o endereço de cor. E eu falei pro cab driver, eu falei pra ele, Holland Road, babá. Gente, só que eu não sabia que existiam 2 Holland Roads em Londres. E é claro que o cara me levou pra errada. E aí, pra essa Holland Road que eu fui, não passava ninguém, não passava carro, não passava nada. E a gente tava super desesperado, porque extraviaram a mala da minha amiga. E a gente ficou lá no meio da rua com aquele tanto de bagagem. Eu falava quase nada de inglês. A sorte que apareceu uma mulher que o namorado era português, ela chamou o namorado, eles chamaram um táxi e deu certo.
Mas é muita loucura a gente sair com essas malas muito pesadas, tá? Eu já fui pra Holanda outra vez a trabalho com mala pesada. E aí a estação de trem era horrível e o trem fechando e a gente puxando mala. Então, tenham bom senso, assim, pensem nesse trajeto, tá? E pensem que vocês podem comprar coisa lá e podem comprar mais barato.